Agora, para esse lado do relógio, nós não vamos falar que se passaram tantos minutos. Nós vamos falar que faltam tantos minutos para a próxima hora. Por exemplo, 20 para 5, 15 para 5, 10 para 5. Então, nós vamos usar os minutos que faltam para a próxima hora, mais o to, que significa falta para, mais a hora atual. Bom, então usando esse exemplo, agora nós dividimos o relógio e vamos observar daqui para cá. Aqui é o que passou, past, agora nós vamos ver o que falta para a próxima hora. Aqui no nosso reloginho nós temos 4h35, nós já passamos do 6, passamos da metade do relógio. Então 4h35. O jeito mais fácil de falar seria 4:35. 4:35. 4:35. Agora o jeitinho mais complicado, usando a nossa regrinha, nós vamos falar que faltam 25 minutos para as 5. Então as horas vão continuar iguais, tá vendo? Vão continuar 4 o'clock, 4 horas. O que vai mudar agora são os minutos, igual o past. Então, ao invés de falar 4:35, eu vou falar que faltam 25 minutos para as 5, tá? Nós vamos usar a nossa regrinha, então. Minutos que faltam para a próxima hora. No caso, 25, nós não vamos falar que são 4:35. Lembrando, vamos falar que são 25 para 5. Então, os minutos que faltam para a próxima hora, 25, 25. O to, que significa falta para, e a hora atual. Desculpa, aqui nós não vamos falar a hora atual. Então, aqui, usando as nossas regrinhas, nós vamos falar 25 to 5. 25 faltam para as 5 da tarde ou da manhã. Então, eu não vou falar 4:35 usando essa regra. Eu vou falar os minutos que faltam para a próxima hora, mais para, mais a próxima hora. 25 para 5, certo? 25 to 5. E assim nós vamos seguir por todo o relógio. Bom, se antes vocês estavam contando daqui para cá, a tabuada do 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, nessa parte do relógio vocês vão contar sentido anti-horário. Então, para saber os minutos que faltam, eu vou seguir aqui 5 minutos, 10, 15, 20, 25, 30, tá? Nossa hora de agora, 4:40. Posso falar da primeira regrinha, 40, 4, 40, ou do jeitinho mais complicado, vamos ver quantos minutos faltam. Então, 5, 10, 15, 20. Como eu posso falar isso, então? 20 para 5. Vamos escrever. Bom, então, seguindo a nossa regrinha, 20 para as 5. 20 to 5. Então, se tratando de horas, de minutos, desculpa, desse lado do relógio, eu vou falar o que falta para a próxima hora. Então, 20 to 5. Bom, agora eu mudei a hora. Ao invés de ficar 4 e pouco, para mostrar para vocês que pode ser usada essa regrinha para qualquer hora, o que vai mudar são os minutos, coloquei aqui 3:50 ao invés de 4. Então, 3:50. Da primeira regrinha mais fácil, 3:50. 3:50. 3:50. Do jeito mais complicado, vamos usar essa metade do relógio para falar sobre os minutos. Quantos minutos faltam para dar 4 horas? Sendo que nós estamos 3:50. Vamos contar? 5, 10. Certo? Já que o 10 equivale a 50, nós vamos contar quantos minutos faltam. Lembra que para contar quanto falta é sentido anti-horário. Então, 5, 10 minutos, certo? 5, 10 minutos. Então, faltam 10 minutos para as 4 horas. Minutos que faltam, 10. Mais o to, mais a próxima hora. 10 to 4. 10 para as 4. Último exemplo, 3:55. E por último, 3:55. 3:55.
Jeito mais fácil, 3:55, 3:55. Agora, o jeito mais complicadinho, nós vamos olhar quantos minutos faltam para as 4. Faltam 5 minutos para as 4. Seguindo a nossa regra, 5 são os minutos que faltam, 2 significa para, e a hora que vai chegar, 4. 5 to 4. 5 para as 4. Bom, aprendendo sobre horas, nós vimos que essa parte do relógio nós usamos os minutos que passaram daquela hora. E essa metade, os minutos que faltam para tal hora. Como podemos ver aqui, metade do past, usamos o past no final dos minutos. Então, temos os minutos que se passaram, mais o past, mais a hora. E aqui nós temos os minutos que faltam, mais o to, mais a hora. Nessa brincadeira, 2 personagens ficaram de fora, que é o meia, ou o 30, e aqui o 12, ou 12. Para o 6, lembrando, só os minutos vão seguir essas regras. Se eu quiser falar que passou meia hora, por exemplo, vamos colocar aqui 2:30, 2:30. Primeiro jeito de falar, 2:30, 2:30. Seguindo a regra, nós vamos esquecer do past e do to, que servem só para esses dois lados. O 6 e o 12 vão ser de um jeito diferente. Aqui a gente pode falar 2:30, primeiro jeito, ou nós podemos falar que half past 2. Metade passaram das 2. Aqui, se for 4:30, por exemplo, a gente pode falar half past 4. E assim por diante. A única coisa que vai mudar é a hora, tá certo? Sempre vai ser, então, half past. Passaram-se, né? Metade passou daquela hora. Então, half past e a hora. Bom, agora se tratando do 12, nós temos o'clock, que significa, do jeito grosseiro de traduzir, no relógio, tá? Mas nós vamos pensar que quando estamos falando de hora, vamos traduzir como em ponto, certo? Por exemplo, eu tenho 3 horas. 3 horas em ponto. Eu posso falar que eu tenho 3, que é 3, o'clock, 3 em ponto. Então, qualquer hora que for onde os minutos estão no 12, eu vou falar o'clock. Por exemplo, 4 horas, 4 o'clock. 5 horas, 5 o'clock. E assim por diante. Bom, agora vamos supor que eu tenho 12 horas. Esquecendo do AM e do PM ainda. Não vou falar se é manhã, tarde ou noite, certo? Então, 12 horas. Eu tenho 3 maneiras de falar, diferentes. Bom, a primeira maneira é a hora mais o o'clock, já que eu tenho horas em ponto. No caso, são 12 horas em ponto. Então, 12 o'clock. What time is it? Que horas são? It is, são 12 o'clock. 12 horas em ponto. Segunda coisa que eu posso aplicar para o 12, midday. Midday quer dizer meio-dia. Então, se eu tiver 12 p.m., eu posso falar que eu tenho midday, meio-dia. E se eu tiver meia-noite, 12 a.m., posso dizer midnight. Então, 12 o'clock, 12 horas em ponto, midday, meio-dia, e midnight, meia-noite. Bom, então foi isso. Espero que tenha ajudado vocês a entenderem as horas e qualquer dúvida pode me perguntar.